Você é minha, disse o chefe da máfia italiana quando participou de um encontro às cegas. Gabriela Ferraz não acreditava em destino, muito menos em encontros arranjados por amigas bem-intencionadas. Como uma das mais promissoras advogadas de defesa criminal do Rio de Janeiro, sua vida era governada pela lógica, por fatos concretos e pela busca incansável por brechas na armadura da promotoria. Aos 32 anos, ela era uma fortaleza de autossuficiência, com cabelos negros como a noite, que caíam em ondas sobre os ombros e olhos de um verde penetrante, que pareciam enxergar a verdade por trás de qualquer mentira. Sua força não era apenas uma fachada, era a base sobre a qual ela construiu sua carreira e sua vida. O encontro às cegas era, portanto, uma anomalia em sua existência meticulosamente controlada. Foi uma armadilha de sua melhor amiga, Lívia, tecida com promessas de uma noite de folga e a possibilidade de conhecer um homem normal pelo amor de Deus, Gabi. Cansada da insistência de Lívia e se admitisse para si mesma, curiosa com a ideia de uma noite onde o tópico principal não fosse um habeas corpus, ela cedeu. O local era o Il Giardino Segreto, um oásis de sofisticação no coração pulsante da cidade, onde mesas discretas se aninhavam entre oliveiras em vasos e o som de uma fonte de pedra mascarava as conversas. Gabriela chegou com uma pontualidade quase militar, vestida com um vestido preto de seda que era a personificação da elegância subestimada. Sentou-se, pediu uma taça de vinho e sentiu o familiar formigamento da impaciência começar a se instalar. 10 minutos se passaram, 15. A irritação de Gabriela crescia a cada gole de vinho. Ela já estava mentalmente redigindo a mensagem sarcástica que enviaria a Lívia quando ele chegou. Sua chegada foi menos uma entrada e mais um evento. Ele não caminhou pelo restaurante. Ele o dominou. O murmúrio das conversas pareceu diminuir. As cabeças se viraram discretamente. Alto, com ombros largos que preenchiam um terno italiano feito sob medida, ele se movia com a graça fluida e letal de uma pantera. Uma aura de poder bruto e perigo contido o precedia. Uma força gravitacional que puxou o ar dos pulmões de Gabriela. Ele parou diante de sua mesa. O rosto era uma obra-prima de ângulos fortes, uma barba por fazer que sombreava uma mandíbula determinada e lábios que pareciam esculpidos tanto para o prazer quanto para o comando. Mas foram os olhos que aprenderam. Eram de um castanho tão escuro que pareciam negros, faiscando com uma inteligência predatória. Eram os olhos de um homem que nunca na vida havia pedido permissão para nada. Um sorriso lento e perigosamente charmoso curvou seus lábios. Gabriela! A voz dele era um barítono grave e ressonante, com um sotaque italiano que acariciava as palavras, tornando seu nome uma melodia íntima. Um arrepio, chocante e indesejado, percorreu a espinha de Gabriela. Sou eu, ela conseguiu dizer, a voz mais firme do que se sentia. E você é Alessandro Rossi. Ele estendeu a mão. O aperto foi firme, a pele quente contra a dela, enviando uma corrente elétrica que subiu por seu braço. O homem de sorte que Lívia encontrou para você. Ele se sentou e a mesa, que antes parecia espaçosa, de repente ficou pequena, carregada com a intensidade de sua presença. O encontro, que ela esperava ser entediante, tornou-se o evento mais perigosamente interessante de sua vida. A conversa que se seguiu foi uma dança, um duelo de inteligências. Alessandro era mais do que apenas um rosto bonito e uma presença dominante. Ele era culto, articulado, falando sobre a política brasileira com a mesma facilidade com que discutia a ópera italiana. Ele a ouvia de uma forma que a desarmava, com uma atenção focada que a fazia se sentir como a única pessoa no mundo. Seus olhos nunca a deixavam, estudando-a, decifrando-a, apreciando-a. Gabriela, por sua vez, encontrou-se relaxando de uma forma que não acontecia há anos.
Ela se viu falando não apenas sobre seu trabalho, mas sobre suas paixões, suas frustrações com um sistema judicial falho, o idealismo que ainda ardia sob seu exterior cínico. Ela, a guardiã de seus próprios segredos, estava se revelando a este estranho magnético. A atração entre eles era uma força da natureza, crepitando no ar como a eletricidade antes de uma tempestade. Cada roçar acidental de suas mãos ao alcançar o pão, cada olhar prolongado sobre a borda da taça de vinho, cada risada compartilhada aumentava a tensão a um nível quase insuportável. Quando o jantar terminou, Gabriela presumiu que a noite chegaria ao fim. Mas Alessandro não era um homem que seguia roteiros. A noite não precisa terminar aqui, disse ele, a voz baixa, quase uma carícia. Conheço um lugar. Um bar de jazz com pouca luz e um bom uísque. E privacidade. A palavra privacidade pairou entre eles, carregada de promessas. A parte racional de Gabriela, a advogada que avaliava todos os riscos, gritava para ela recusar, para voltar à segurança de seu apartamento e de sua vida controlada. Mas a mulher que ele havia despertado, a parte dela que ansiava por algo mais do que o previsível, já havia se levantado da cadeira. O bar era exatamente como ele descreveu, um refúgio escuro e íntimo, onde a música sensual do saxofone se enrolava nos clientes como fumaça. Sentados em um sofá de couro, em um canto isolado, a proximidade deles era vertiginosa. O cheiro dele, uma mistura cara de tabaco, couro e algo unicamente masculino, a envolveu, nublando seus pensamentos. Foi lá, com o uísque queimando suavemente em sua garganta, que ele se inclinou para perto, seu rosto a centímetros do dela. A música parecia desaparecer. Havia apenas a respiração dele, o calor de seu corpo, a intensidade de seus olhos. Gabriela, ele sussurrou, e o som de seu nome em seus lábios foi sua ruína. Eu não acredito em destino. Eu acredito em escolhas. E desde o momento em que te vi, a única escolha que meu corpo e minha alma conseguiram fazer foi você. Antes que ela pudesse formular uma resposta, ele eliminou a distância entre eles. O beijo foi tudo o que a tensão da noite prometia e mais. Não foi gentil. Foi uma reivindicação. Seus lábios eram firmes e exigentes, movendo-se sobre os dela com uma certeza possessiva que deveria tê-la assustado, mas que, em vez disso, acendeu uma chama profunda em seu íntimo. Ela respondeu com uma urgência que a surpreendeu, suas mãos subindo para emaranhar-se em seu cabelo, puxando-o para mais perto. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. Ele manteve a testa colada na dela, seus olhos escuros perfurando os dela. Um brilho perigoso e possessivo ardia neles, um fogo que a consumia e a marcava. Então ele proferiu as 3 palavras que redefiniriam o universo dela. 3 palavras ditas não como uma declaração de amor, mas como um decreto irrevogável. Você é minha. A frase ecoou na mente de Gabriela, não como uma ofensa à sua independência, mas como a mais chocante e arrepiante das verdades. O arrepio que a percorreu não foi de medo, mas de reconhecimento. Em algum nível primal, sua alma parecia concordar. Ela, a mulher que pertencia a ninguém, que havia construído muralhas impenetráveis ao redor de seu coração, havia acabado de ser reivindicada pelo homem mais perigoso e cativante que já conhecera. A advogada nela sabia que estava em apuros. A mulher nela não se importava. A aventura de sua vida não estava em um tribunal. Estava sentada bem na sua frente, olhando-a como se ela fosse o território mais valioso que ele já decidira conquistar. E Gabriela sabia, com uma certeza aterrorizante e eletrizante, que se deixaria ser conquistada. A manhã seguinte, encontrou Gabriela em sua própria cama, mas sentindo-se como uma estranha em seu próprio corpo. As palavras de Alessandro, "Você é minha", ecoavam em sua mente não como uma memória, mas como uma marca indelével. Ela tentou racionalizar a noite anterior, enquadrá-la como uma rara indiscrição, um lapso de julgamento alimentado por um bom vinho e um homem excessivamente charmoso.
Mergulhou no trabalho, buscando refúgio na lógica fria de seus casos, nas pilhas de processos que exigiam sua atenção total. Mas pela primeira vez em sua carreira, a lei parecia preto e branco, enquanto a lembrança dele era em cores vibrantes e perigosas. Alessandro não era um homem que permitia ser esquecido ou racionalizado. Sua corte não foi feita de flores e chocolates banais, mas de demonstrações de poder e uma atenção quase sobrenatural aos detalhes. 2 dias depois do encontro, um exemplar de primeira edição de um livro raro sobre psicologia forense, que ela mencionara de passagem, apareceu em sua mesa no escritório, sem remetente. Apenas um pequeno cartão com a caligrafia dele, para a mente mais afiada que já conheci. Ele não ligava para perguntar se ela estava livre. Ele enviava uma mensagem que dizia: "Esteja pronta às 8. Confie em mim." E ela, para seu próprio espanto, estava. Ele a levou para jantar não em um restaurante, mas em um museu fechado para uma exposição privada, onde uma mesa para 2 estava posta sob o olhar de esculturas renascentistas. Em meio à arte e à história, a intensidade entre eles crescia, uma força tangível que a deixava sem fôlego. Gabriela, a mulher que sempre teve o controle, sentia-o escorregar por entre seus dedos como areia fina. E a sensação era aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais libertadora que já experimentara. Foi na 3ª vez que se viram, em sua cobertura com vista para a Baía de Guanabara, um palácio de vidro e aço que pairava sobre a cidade como o ninho de uma águia, que ela finalmente o confrontou. Aquele poder, aquele alcance não era normal. Não era o de um simples empresário rico. "Chega de jogos, Alessandro", disse ela, parando no meio da vasta sala de estar, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. "Eu passo meus dias lidando com homens que operam nas sombras. Eu reconheço um deles quando vejo. Quem é você de verdade?" Ele não pareceu surpreso. Pelo contrário, um sorriso lento e satisfeito se espalhou por seus lábios, como se ele estivesse esperando por aquele momento, por aquela demonstração da força dela. Ele caminhou até o bar, serviu 2 copos de uísque e entregou um a ela. "Você tem razão", disse ele, a voz grave. "Eu não sou um simples empresário. Eu sou o chefe de uma família, uma organização com raízes profundas e interesses complexos. Meu mundo é construído sobre lealdade, poder e um código de honra que a sua lei não reconhece." A confissão pairou no ar entre eles. A capo da máfia. A verdade era mais perigosa do que ela havia imaginado, e ainda assim, chocantemente, não a fez querer fugir. Em vez disso, validou a sensação de perigo e poder que a havia atraído para ele desde o início. "Você está me dizendo que é um criminoso", afirmou ela, não como uma acusação, mas como um fato a ser estabelecido. "Eu estou lhe dizendo que sou um rei", ele corrigiu, dando um passo em sua direção. "E reis não se regem pelas leis dos homens comuns. Eles criam as suas próprias." Ele parou a centímetros dela, seus olhos escuros vasculhando a alma dela. "Eu não a trouxe para o meu mundo por engano, Gabriela. Eu a escolhi, porque eu vi em você a mesma força que existe em mim. Uma mulher que não se curva, que não se quebra. Uma rainha." Ele ergueu a mão e acariciou seu rosto, o toque enviando ondas de calor por sua pele. "Eu não quero quebrar você. Eu quero te dar um lugar onde sua força seja celebrada, onde você nunca mais se sinta entediada ou limitada. Eu lhe ofereço um mundo de paixão, de lealdade absoluta, de poder. Mas este mundo tem um preço. E qual é?" Ela sussurrou, presa em seu olhar. "Sua confiança. Sua entrega", disse ele, a voz baixando para um sussurro íntimo e possessivo. "Eu serei seu escudo, sua fortaleza, seu santuário. Em troca, você será minha, em todos os sentidos. No meu mundo, a submissão não é fraqueza. É a forma mais elevada de confiança. É a permissão para que você, que está sempre no controle, finalmente possa se render, sabendo que eu nunca a deixarei cair." Era o pacto mais perigoso que ela já ouvira. Uma proposta que ia contra tudo o que ela representava. Mas ao olhar para ele, ela não via um monstro.
Via um homem que a enxergava como ninguém jamais havia enxergado, que não se intimidava com sua força, mas a desejava. Sua resposta não foi dita em palavras. Lentamente, ela ergueu a mão e pousou a palma em seu peito, sentindo a batida forte e constante de seu coração. Foi um gesto de rendição, um sim silencioso que selou seu destino. A compreensão brilhou nos olhos dele. Sem pressa, ele se inclinou e a beijou. Um beijo profundo que era tanto uma promessa quanto um contrato assinado. Ele a ergueu em seus braços e a levou para o quarto, onde as luzes da cidade se estendiam abaixo deles, como um tapete de diamantes caídos. A noite deles não foi uma simples união de corpos. Foi a consumação de seu pacto. Cada ato, cada toque era uma lição sobre o poder e a entrega. Alessandro era um amante dominante, mas sua dominação era uma forma de adoração. Ele a despiu não apenas de suas roupas, mas de suas inibições, de sua armadura, de seu controle. Ele a guiou a picos de prazer tão intensos que beiravam a dor, exigindo sua rendição a cada passo, a cada carícia, a cada ordem sussurrada em italiano contra sua pele. E Gabriela, para seu eterno espanto, se entregou. Pela primeira vez na vida, ela não estava no comando. Ela flutuava em um mar de sensações, ancorada apenas pela força dele, pelo prazer avassalador que ele lhe proporcionava. Naquele ato de submissão, ela não encontrou fraqueza, mas uma liberdade estonteante. A força que ela usava para lutar contra o mundo, ela agora usava para se entregar a ele, e a explosão resultante foi nada menos que transformadora. Quando o sol da manhã começou a dourar o horizonte, Gabriela acordou nos braços dele. O corpo dela doía de uma forma deliciosa, e sua alma parecia ter sido reescrita. Ela olhou para o rosto adormecido do capo ao seu lado, o homem que a havia reivindicado e a quem ela havia se entregado. O mundo lá fora, com seus tribunais, suas leis e sua ordem previsível, parecia distante, um país estrangeiro que ela havia deixado para trás. Ela havia feito sua escolha. Havia assinado o pacto com a paixão e o perigo. Sua antiga vida havia terminado no momento em que ele dissera que ela era dele. Sua nova vida, a vida como a rainha de um rei sombrio, estava apenas começando. E o arrepio que percorreu seu corpo não era de medo, mas da mais pura e eletrizante antecipação. A imersão de Gabriela no mundo de Alessandro foi total e vertiginosa. Os meses que se seguiram ao seu pacto foram uma educação em poder, lealdade e no perigo que se escondia sob a superfície reluzente de sua nova vida. Ela não era mais uma visitante. O ninho da águia era seu lar. Sua presença, a princípio uma curiosidade para os homens de Alessandro, tornou-se uma constante. Ela se sentava silenciosamente nas reuniões realizadas na biblioteca de Mogno, da cobertura, o uísque e a fumaça de charuto pairando no ar, e ouvia, enquanto os capos de Alessandro discutiam táticas de intimidação, logística de contrabando e disputas de território, com a brutalidade direta que lhes era peculiar. Gabriela via padrões, analisava riscos e identificava vulnerabilidades legais que eles, em sua visão de mundo, ignoravam. A princípio, ela guardava suas observações para si, compartilhando-as apenas com Alessandro na privacidade de seu quarto. Ele, por sua vez, começou a usar os insights dela, aplicando uma camada de sutileza estratégica sobre sua força bruta, o que o tornava ainda mais imprevisível e eficaz. Essa nova dinâmica, no entanto, não agradava a todos. A ascensão de Gabriela ao status de conselheira não oficial criou ondas de ressentimento, principalmente em Marco, primo de Alessandro. Marco era um homem da velha guarda, que acreditava que o poder se media em sangue e medo, e via a influência de Gabriela como um veneno que amolecia a liderança de seu primo. Para ele, a advogada era uma aberração, uma forasteira no santuário da família, e a devoção de Alessandro a ela uma fraqueza perigosa. A tensão latente explodiu quando a pressão externa se intensificou. Dom Lorenzo Santini, o velho e astuto chefe da família rival, sentiu o cheiro de mudança no ar
e decidiu testar a força dos Rossi. Um carregamento valioso vindo do Porto de Santos foi misteriosamente perdido, resultando em um prejuízo financeiro e, mais importante, em uma humilhação pública para Alessandro. A Guerra Fria entre as famílias estava esquentando. Em uma reunião de emergência, o ar estava carregado. Marco defendia uma retaliação imediata e sangrenta. Temos que mostrar os dentes, Alé. Um corpo Santini para cada container perdido. É a única linguagem que eles entendem. Violência cega atrai atenção indesejada, Marco, contrapôs Gabriela, falando pela primeira vez em uma reunião aberta. Todos os olhos se viraram para ela. Eles querem que reajamos com fúria. Querem que sejamos previsíveis. A verdadeira força está em descobrir como eles nos atingiram e cortar a mão que nos feriu, não apenas o dedo. Alessandro a observava, um brilho de orgulho em seus olhos. Ela tem razão. Quero saber quem nos traiu. Essa operação foi silenciosa. Alguém de dentro falou. A insinuação de um traidor fez com que todos na sala se olhassem com desconfiança. E foi nesse momento que Marco viu sua oportunidade de semear o veneno. Um traidor, disse ele lentamente, deixando seu olhar passar por todos e se demorar por uma fração de segundo a mais em Gabriela. Ou talvez alguém novo, que não entende nossas regras, tenha falado demais com as pessoas erradas. Alguém que não é do nosso sangue. A acusação velada foi como uma bofetada. O silêncio na sala tornou-se pesado, hostil. Gabriela sentiu o sangue gelar. Alessandro se levantou. A fúria em seu rosto era um vulcão prestes a explodir. Cuidado com suas palavras, primo. O teste final veio uma semana depois. Alessandro contra o conselho de Marco, mas seguindo uma estratégia delineada com Gabriela, planejou uma operação para recuperar suas perdas, atingindo um dos negócios de fachada dos Santini. Era uma operação de precisão cirúrgica, cujos detalhes eram conhecidos apenas por 4 pessoas: Alessandro, Gabriela, o leal Capuluca e Marco. A operação foi um desastre. Foi uma armadilha. Os homens de Alessandro foram recebidos por uma chuva de balas. Vidas foram perdidas. Foi uma derrota catastrófica, que só não foi pior porque Luca conseguiu retirar os sobreviventes a tempo. A dor da perda e da traição atingiu Alessandro como um raio. Naquela noite, a cobertura não era um palácio, mas um mausoléu. Pela primeira vez, Gabriela viu uma fissura na armadura de seu rei. A dor em seus olhos era crua, e a paranoia, um veneno necessário para a sobrevivência em seu mundo, começou a se infiltrar. Apenas 4 pessoas sabiam, ele disse, a voz rouca, olhando para o nada. Eu, você, Luca. E Marco, o nome dela incluído naquela lista de suspeitos, mesmo que por um segundo, foi a maior dor que ela já sentiu. Era o teste supremo de seu pacto. Enquanto Alessandro era consumido pela necessidade de vingança, Gabriela canalizou sua dor para a lógica fria que a definia. Ela se trancou no escritório dele por 2 dias, dormindo apenas algumas horas no sofá. Ela não procurava informantes, ela procurava dados. Registros de embarque, manifestos de carga, rastreamento de contêineres, extratos bancários das empresas de fachada envolvidas. Para os outros eram papéis. Para ela, eram as testemunhas de um crime. E ela encontrou uma pequena anomalia. Uma transferência de fundos de uma holding de Marco para uma empresa de logística desconhecida, feita 3 dias antes da primeira emboscada. Uma busca mais aprofundada revelou que o dono da empresa era o cunhado de um dos principais tenentes, de Dom Lorenzo Santini. Era o fio solto, a prova digital que a força bruta jamais encontraria. Ela não foi até Alessandro com uma acusação. Ela foi com um caso montado, com as provas impressas e organizadas em uma pasta, como se fosse para um tribunal. Ela o encontrou na biblioteca, um copo de uísque intocado na mão. Ela não disse nada, apenas colocou a pasta aberta na frente dele. Ele leu em silêncio, a expressão mudando de uma dor sombria para uma compreensão gélida e, finalmente, para uma fúria pura e aterrorizante. A traição não era mais uma suspeita, era um fato documentado. E vinha de seu próprio sangue. A justiça de Alessandro foi rápida e privada.
Marco foi convocado à cobertura sob um pretexto qualquer. A confrontação não foi longa. Diante das provas irrefutáveis, o desafio de Marco se desfez em um medo patético. Gabriela não esteve presente no momento final, mas ouviu o som abafado e único que ecoou pela cobertura à prova de som. O som de um império sendo purificado pelo fogo. Mais tarde naquela noite, Alessandro a encontrou na varanda. O peso do mundo parecia ter sido tirado de seus ombros, substituído por uma clareza sombria. Ele parou ao lado dela, olhando para a cidade. "O que você fez hoje?" Ele começou, a voz rouca. "Nenhum dos meus homens, com todas as suas armas e sua força, poderia ter feito. Você não luta com facas, minha cara. Você luta com a verdade. Isso é infinitamente mais letal." Ele se virou para ela e nos olhos dele não havia apenas paixão, mas uma reverência que a deixou sem fôlego. Ele segurou a mão dela e a beijou. "A dúvida que tive, mesmo que por um instante, perdoe-me, nunca mais duvidarei de você." Ela havia passado em sua prova de fogo. O traidor estava morto, e sua posição ao lado de Alessandro estava agora cimentada não apenas em paixão, mas em um respeito inabalável. Ela havia provado que não era a fraqueza dele, mas sim sua arma mais afiada. Mas enquanto estavam ali, unidos em sua vitória sombria, ambos sabiam que a guerra estava longe de terminar. Ao eliminar o traidor, eles haviam cegado os Santini. E um inimigo cego e ferido era, de longe, o mais perigoso de todos. A morte de Marco purificou o ar na cobertura de Alessandro, mas também deixou um vácuo que atraiu a tempestade. Com seu espião removido, Dom Lorenzo Santini não estava mais lutando nas sombras. Ele declarou uma guerra aberta, e seu alvo principal não era Alessandro, mas a mulher que se tornara a arquiteta de suas derrotas. Ele percebeu que a força dos Rossi não residia mais apenas em seus exércitos de soldados, mas na mente brilhante de sua recém-coroada rainha. Para derrotar o rei, ele precisava primeiro derrubar a peça mais poderosa do tabuleiro. A primeira salva de Lorenzo foi disparada com a tinta dos jornais. Artigos venenosos começaram a surgir em tabloides e blogs de fofoca, questionando o desaparecimento da proeminente advogada Gabriela Ferraz. Fotos dela ao lado de Alessandro, tiradas por paparazzi, foram publicadas com legendas que insinuavam uma relação coercitiva, pintando-a como uma refém ou uma cúmplice voluntária nos negócios obscuros dele. O ataque era claro: destruir a reputação que ela levara uma vida para construir, manchar seu nome e isolá-la de seu passado. Gabriela suportou o ataque com uma dignidade fria, recusando-se a dar a Lorenzo a satisfação de vê-la fraquejar. "Nomes podem ser manchados, Alé", disse ela a Alessandro uma noite, enquanto ele rasgava um jornal com fúria. "Reputações são frágeis. O que temos aqui é real. É isso que importa." Vendo que a humilhação pública não a quebrava, Lorenzo intensificou a guerra psicológica, tornando-a cruelmente pessoal. O telefonema de Lívia veio em uma tarde de terça-feira. A voz de sua melhor amiga era um sussurro aterrorizado. 2 homens elegantes a haviam visitado em seu consultório. Não a ameaçaram fisicamente. Apenas se sentaram, fizeram perguntas vagas sobre o bem-estar de Gabriela e, ao saírem, deixaram sobre a mesa um único e impecável lírio branco, a flor da morte na tradição siciliana. Aquele golpe atingiu Gabriela onde mais doía. A culpa foi uma faca gelada em seu peito. Uma coisa era arriscar a própria vida. Outra era ver o perigo que ela representava se espalhar como uma praga para as pessoas inocentes que amava. Naquela noite, a fortaleza que ela havia construído ao redor de si mesma desmoronou. Alessandro a encontrou encolhida em uma poltrona na biblioteca escura, o silêncio pesado com sua dor. Ele se ajoelhou à sua frente, pegando seu rosto entre as mãos. Ele não ofereceu soluções fáceis ou promessas vazias. Ele simplesmente a amparou em sua dor. "Isso não é sua culpa", ele sussurrou, a voz rouca de emoção. "Este é o meu pecado, o meu mundo. Você nunca deveria ter que carregar este fardo." "Mas eu o carrego", respondeu ela, a voz quebrada. "Eu o escolhi, Alessandro.
Eu escolhi você. E Lívia está pagando o preço. Não, disse ele com uma ferocidade que a fez olhar para cima. Lorenzo cometeu um erro. Ele acha que seu amor por seus amigos é uma fraqueza que ele pode explorar. Ele está errado. É a sua maior força. E agora é a minha também. Ninguém mais vai te machucar através das pessoas que você ama. Eu juro pela minha vida. A promessa dele era um bálsamo e um juramento de guerra. A paixão deles naquela noite foi um ato de desafio. Uma forma de queimar a culpa e o medo na fogueira do desejo. Nos braços um do outro, eles forjaram uma nova determinação. A defesa não era mais uma opção. Era hora de atacar. Foi Gabriela quem concebeu a estratégia. Não podemos vencê-lo com balas, Ali. Isso é o que ele espera, disse ela dias depois, a calma de volta em sua voz, mas agora afiada como aço. E não posso processá-lo em um tribunal. Ele é intocável. Precisamos atacar algo que ele valoriza mais que a vida e o dinheiro. Precisamos atacar seu legado. Sua pesquisa levou a Mateo, o neto artista, a ferida aberta no orgulho do velho Dom. A história do rapaz, deserdado por escolher a arte em vez do crime, ressoou em Gabriela. Ela viu nele, não uma ferramenta, mas um reflexo da liberdade pela qual ela mesma lutava. O plano era arriscado, audacioso e brilhante em sua crueldade psicológica. Eles não iriam machucar o rapaz. Eles iriam salvá-lo. O encontro no café em Santa Teresa foi um jogo de xadrez de alto risco. Gabriela, com sua calma e empatia, ofereceu a Mateo não apenas dinheiro, mas uma escolha: a liberdade. A chance de ser ele mesmo, longe da sombra esmagadora de sua família. Ela plantou a semente e recuou, deixando a decisão nas mãos dele. E resposta de Mateo, em sua coletiva de imprensa, foi uma bomba nuclear lançada diretamente no coração do império de Dom Lorenzo. A humilhação pública de ser renunciado pelo próprio sangue, de ver seu legado rejeitado em favor de um patrono misterioso, foi um golpe do qual o velho patriarca não poderia se recuperar com violência. Gabriela não havia apenas ferido seu orgulho. Ela havia roubado seu futuro. A retaliação veio na manhã seguinte, silenciosa e formal. Um mensageiro entregou a caixa de veludo negro. Dentro, o lírio branco repousava, não como uma ameaça de morte, mas como uma bandeira de trégua, ou um convite para o duelo final. O cartão, com seu convite para um chá na suíte presidencial do Copacabana Palace, era a admissão de derrota de Lorenzo em todos os campos de batalha que eles haviam travado até então. Agora, ele a estava convocando para o único campo que restava, um confronto pessoal. Ele não quer te matar lá, Gabi, disse Alessandro, a voz tensa enquanto lia o cartão por cima do ombro dela. Isso seria muito óbvio. Ele quer te quebrar. Olhar nos seus olhos e te desarmar com palavras. É um teste. É o fim do jogo, corrigiu ela, sentindo um arrepio não de medo, mas de finalidade. Ela pegou o lírio, a haste fria em seus dedos. Ele está me chamando para o tabuleiro para a jogada final. Rei contra rainha. A guerra de balas, dinheiro e intimidação havia acabado. A guerra de vontades estava prestes a começar. E Gabriela sabia que precisava ir, sozinha, para proteger o império que ajudara a construir e para reivindicar a coroa que havia conquistado com fogo, inteligência e um coração que se recusava a se curvar. A preparação para o encontro foi um ritual tenso, carregado de uma intimidade silenciosa. Na vastidão do closet, Gabriela escolheu seu vestido vermelho sangue não como uma peça de roupa, mas como uma armadura. Cada joia que colocava, cada retoque em sua maquiagem era um ato de guerra. Alessandro a observava da porta, a imobilidade de seu corpo traindo a tempestade que se agitava dentro dele. Ele, um homem que comandava exércitos e derrubava impérios com um telefonema, estava totalmente impotente, e o medo cru em seus olhos era mais assustador para Gabriela do que qualquer ameaça de Lorenzo. Quando ela estava pronta, ele se aproximou. Não disse para ela não ir. A batalha entre eles já havia sido travada e vencida. Em vez disso, ele pegou a mão dela e colocou nela o pequeno brinco de esmeralda. Eu estarei com você,
Ele sussurrou a voz rouca. Cada palavra, cada respiração. Se o coração dele acelerar um único batimento a mais, eu estarei lá. Era a única concessão que seu orgulho e seu amor permitiriam. Gabriela colocou o brinco, o metal frio, um lembrete constante de sua conexão, de sua retaguarda. O beijo de despedida foi breve, mas desesperado. Um selo de confiança forjado no fogo. Então ela se virou e foi embora, deixando-o para trás para travar sua própria batalha contra os demônios da espera. O Copacabana Palace a recebeu com sua grandiosidade atemporal, um mundo de mármore polido e lustres de cristal. Gabriela atravessou o lobby icônico com uma calma exterior que era uma obra de arte. Ela sentia os olhares discretos, mas penetrantes, os homens de Lorenzo, posicionados como estátuas, observando-a. Ela não demonstrou reconhecimento. No elevador privativo que subia para a suíte presidencial, o silêncio era absoluto. Sozinha com seu reflexo, ela viu não uma advogada assustada, mas uma rainha a caminho de sua audiência. A porta da suíte se abriu antes que ela pudesse bater. Um homem impassível a conduziu para dentro e se retirou, fechando as portas duplas atrás dela. A sala era opulenta, decorada com antiguidades europeias e tapeçarias, as janelas em arco emoldurando uma vista espetacular da praia. E lá, sentado em uma poltrona de brocado, não estava um monstro, mas um homem idoso. Dom Lorenzo Santini era fisicamente frágil, a pele fina como pergaminho sobre os ossos. Mas seus olhos, de um azul pálido e aquoso, eram terrivelmente vivos, brilhando com uma inteligência antiga e impiedosa. Um serviço de chá impecável estava posto em uma mesinha entre eles. "Senhora Ferraz", disse ele, a voz um sussurro seco, mas que cortava o ar. "Por favor, sente-se. É uma honra finalmente conhecer a mulher que incendiou o meu mundo." O tom era cortês, quase amável, o que o tornava ainda mais sinistro. Gabriela sentou-se, as costas retas, e serviu-se de uma xícara de chá com a mão firme. "A honra é minha, Dom Lorenzo. Agradeço o convite. Eu a subestimei", continuou ele, estudando-a. "Admito. Em minha arrogância vi apenas a amante de um rival. Não vi a estrategista. O movimento com meu neto foi cruelmente poético. Digno de Maquiavel. Seu neto é um homem livre agora", respondeu Gabriela, a voz calma. "Às vezes, a liberdade é o presente mais cruel para aqueles que preferem gaiolas." Lorenzo sorriu, um movimento fino de seus lábios pálidos. "Você é rápida. Gosto disso." Ele se inclinou para a frente, a fachada de civilidade começando a rachar. "Mas diga-me, uma mulher tão brilhante, o que vê em um homem como Alessandro? Um animal de sangue quente, governado pela paixão. Ele não a ama, querida. Ele a possui. Você é o troféu mais exótico de sua coleção. Quando o brilho passar, ele a guardará em uma prateleira, como faz com todas as suas coisas bonitas." O ataque era direto, uma tentativa de envenenar a base de seu poder. O amor dela. Gabriela tomou um gole de chá antes de responder, deixando-o esperar. "Amor, posse?" Ela ponderou, olhando-o nos olhos. "Talvez no seu mundo essas sejam coisas diferentes. No nosso, são apenas duas faces da mesma devoção. Alessandro nunca fingiu ser nada além do que é. Você, por outro lado, se esconde atrás dessa máscara de honra patriarcal enquanto manda flores de funeral para psicólogas inocentes. Quem de nós serve a um monstro mais desonesto?" O golpe o atingiu. Um lampejo de fúria brilhou em seus olhos azuis. Ele havia perdido aquela linha de ataque. Vendo que não podia quebrá-la, ele fez sua jogada final. "Você tem razão", disse ele, surpreendendo-a. "Alessandro é o passado, impulsivo, brutal. Você, senhora, é o futuro. Somente sua audácia." Ele se recostou. "Então, aqui está minha proposta. Deixe-o. O poder que ele tem é barulhento e frágil. O meu é silencioso e profundo. Junte-se a mim, não como uma amante, mas como minha herdeira. Juntos poderíamos construir um império real, governado pela inteligência. Eu lhe daria a coroa que você merece, sem a coleira que ele insiste em colocar em seu pescoço." Era a tentação final.
A oferta de poder absoluto, livre do homem a quem ela havia jurado submissão. Pela primeira vez naquela tarde, Gabriela sorriu. Não foi um sorriso de alegria, mas um sorriso frio, afiado e vitorioso. O sorriso de quem estava prestes a dar o checkmate. Sua oferta é um insulto, Dom Lorenzo. Não a mim, mas à sua própria inteligência, disse ela, pousando a xícara no pires com um clique definitivo. Você não quer uma parceira. Você quer uma arma nova porque as suas velhas enferrujaram. E você está ficando sem tempo para forjar outras. Ela viu o vacilo nos olhos dele, a confusão. Eu sou uma advogada, afinal. Eu investigo, continuou ela, a voz baixando para um tom confidente e letal. Eu investiguei você. Não seus negócios, sua vida, seus médicos. Eu sei sobre os tratamentos em Genebra. Eu sei sobre o prognóstico que eles lhe deram. Ela se inclinou, cravando o olhar no dele. Eu sei que você está morrendo, Lorenzo. O choque no rosto do velho Dom foi sua vitória. A máscara de poder se espatifou, revelando o homem frágil e assustado por baixo. Toda essa guerra, continuou Gabriela implacável, toda essa obsessão com o legado, era o medo falando. O medo de ser esquecido. Mas seu legado já está morto. Você o matou quando renegou a única parte de você que tinha alguma beleza. Seu neto. Ela se levantou, a presença dela preenchendo a sala. Então aqui está a minha contraproposta. Você vai se aposentar, hoje. Vai transferir o que resta de seu poder para seus tenentes e desaparecer em alguma vila na Sicília para esperar o fim em paz. Em troca, Alessandro e eu garantiremos que seu nome seja simplesmente esquecido e não amaldiçoado. E garantiremos que Matel e sua arte floresçam protegidos e livres. Ela se virou para sair. Essa é a única honra que lhe resta, Dom Lorenzo. Aceite-a. Gabriela caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. Ela não precisava. Podia sentir o peso da derrota dele, o silêncio de um rei destronado em seu castelo. Ela abriu as portas e saiu, deixando o leão moribundo para trás, sozinho com sua mortalidade. Ao caminhar de volta pelo corredor suntuoso do hotel, cada passo era mais leve que o anterior. Ela não havia apenas sobrevivido ao confronto, ela o havia dominado. Ela não vencera com uma arma, mas com a verdade. Ao sair pela porta giratória e ser banhada pela luz dourada do sol do rio, ela respirou fundo. O ar nunca pareceu tão doce. A guerra havia acabado, e a rainha estava voltando para casa, para seu rei. O som da porta da cobertura se abrindo foi o sinal que libertou Alessandro da agonia da espera. Ele estava de pé junto à janela, um copo de uísque esquecido em sua mão, tendo ouvido cada palavra, cada pausa tensa, cada batida de coração através do pequeno brinco de esmeralda. Ele ouvira a coragem dela, sua inteligência letal, e o momento de silêncio atordoado que selou a rendição de seu inimigo. Mas ouvir não era o mesmo que ver, que tocar, que ter a certeza de que ela estava segura. Quando Gabriela entrou, o vestido vermelho, um farol de vitória contra a penumbra da sala, ele se moveu. O copo bateu na mesa, e em 3 passos largos ele a alcançou. O abraço não foi gentil. Foi um ato de pura e desesperada necessidade. Ele a ergueu do chão, o rosto enterrado em seu pescoço, inalando o cheiro dela como se fosse o próprio ar. O controle férreo do capo se desfez, revelando o homem por baixo, um homem que acabara de ter seu universo inteiro devolvido a ele. Você, ele sussurrou contra a pele dela, a voz embargada. Você... Inferno, Gabriela, não há palavras. Ela o abraçou de volta com a mesma força, sentindo os tremores que percorriam o corpo dele. Naquele momento não havia capo e advogada, dominante e submissa. Havia apenas um homem e uma mulher, forjados em um só pela batalha que haviam acabado de vencer. Ele a colocou no chão, mas não a soltou. As mãos dele em seu rosto, os olhos escuros percorrendo cada traço dela, como se para se certificar de que era real. O orgulho em seu olhar era tão avassalador, tão profundo, que a deixou sem fôlego. Era um orgulho que havia não como uma posse, mas como sua igual, sua campeã. A paixão que os consumiu naquela noite foi a mais profunda de todas.
Não foi a paixão da descoberta, nem a da posse, nem a do desafio. Foi a paixão da vitória compartilhada, do alívio profundo, da adoração mútua. Cada beijo era um tributo à força dela, cada carícia uma celebração de sua sobrevivência. Eles fizeram amor não como um rei e sua consorte, mas como dois soberanos em seu leito de vitória, reafirmando seu domínio sobre o mundo e um sobre o outro. No dia seguinte, a notícia da aposentadoria súbita e por motivos de saúde de Dom Lorenzo Santini se espalhou pelo submundo do Rio como um incêndio em pasto seco. O efeito foi imediato e caótico. O Império Santini, mantido unido apenas pela mão de ferro de seu velho patriarca, começou a se esfacelar. Tenentes ambiciosos, antes mantidos na linha pelo medo, viram um vácuo de poder e iniciaram uma guerra civil sangrenta pelas sucatas do reino. O caos ameaçava transbordar para os territórios de Alessandro, desestabilizando o delicado ecossistema do crime. Alessandro convocou seu conselho de guerra, mas desta vez a dinâmica era diferente. Gabriela sentou-se à cabeceira da mesa ao seu lado, não atrás dele. Ele delineou a situação, o colapso dos Santini, as facções em guerra. Então, para a surpresa de seus homens, ele se virou para ela. Gabriela, disse ele, a voz ressoando na sala silenciosa. Qual é a sua estratégia? Todos os olhos se fixaram nela. Luca, seu chefe de segurança, a observava com um respeito que beirava a veneração. Ela não era mais a namorada do chefe. Ela era o cérebro da operação. A primeira regra da guerra, ensinada pelos romanos, é nunca interferir quando seu inimigo está se destruindo, começou Gabriela, a voz calma e clara. Uma guerra de conquista total seria sangrenta, cara, e atrairia a atenção da Polícia Federal. Não queremos o trono deles. Queremos os recursos deles. Nossa abordagem será cirúrgica. Nos dias que se seguiram, ela e Alessandro colocaram o plano em prática. Era uma obra-prima de estratégia corporativa aplicada à máfia. Gabriela identificou as facções mais racionais e os negócios mais lucrativos do Império Santini. Para os líderes dessas facções, Alessandro fez ofertas que eles não podiam recusar: anistia, uma porcentagem generosa dos lucros e um lugar seguro sob a bandeira Rossi em troca de lealdade e de seus territórios. Foi uma fusão hostil, não uma invasão. Para as facções mais voláteis e violentas, Gabriela usou suas próprias armas. Dicas anônimas chegaram às mesas de promotores e agentes da Receita Federal. Contas foram congeladas, mandados de busca foram emitidos, e os senhores da guerra, de repente, se viram lutando não apenas uns contra os outros, mas também contra o sistema. Eles se afogaram em burocracia e processos legais, neutralizados sem que um único tiro Rossi fosse disparado. Em menos de um mês, a poeira baixou. A família Santini não existia mais. Seus restos haviam sido ou absorvidos pacificamente pelo crescente império Rossi ou deixados para serem consumidos pelo sistema judicial. Alessandro agora controlava o cenário do Rio de Janeiro de uma forma que Dom Lorenzo, com toda a sua violência, nunca sonhara. Em uma tarde ensolarada, Alessandro levou Gabriela para um passeio. Eles pararam o carro em uma rua tranquila no bairro da Urca e observaram de longe. Era a Galeria de Arte de Matel. Estava movimentada, cheia de vida. O nome do jovem artista começava a despontar no cenário cultural. Ele estava livre. Nós fizemos isso, disse Gabriela, um sentimento de paz inesperada a preenchendo. No meio de tudo isso, criamos algo bom. Alessandro pegou a mão dela. Você criou, corrigiu ele suavemente. Você me mostrou que o verdadeiro poder não está em destruir mundos, mas em ter a força para construir novos. Ele a olhou e ela viu o futuro deles nos olhos dele. Um futuro que não seria isento de perigo, mas que seria governado por uma nova filosofia, uma mistura de sua força e da inteligência dela. Naquela noite, eles estavam na varanda da cobertura. A guerra havia acabado. O império estava seguro, maior e mais forte do que nunca. A cidade se estendia abaixo deles, um reino silencioso e cintilante.
Não havia mais inimigos nas sombras, nem traidores nos portões. Havia apenas eles, o rei e a rainha, observando o domínio que haviam conquistado juntos. A paz, conquistada a um preço tão alto, era finalmente deles. E agora, a única questão que restava era como iriam reinar. Um ano depois, o Rio de Janeiro era uma cidade transformada, embora apenas um punhado de pessoas soubesse o porquê. O Império Rossi, sob a governança dual de Alessandro e Gabriela, havia evoluído. A violência ruidosa que antes caracterizava o submundo fora substituída por uma paz tensa e lucrativa, regida por contratos, influência e a ameaça silenciosa de um poder tão vasto que não precisava mais se exibir. A cena que melhor definia sua nova realidade não se desenrolou em um armazém escuro, mas em uma sala de reuniões, no topo de um arranha-céu, na Faria Lima, em São Paulo. De um lado da mesa de vidro, um conselho de executivos grisalhos de uma corporação europeia. Do outro, Alessandro, em um terno impecável, sua presença uma força da natureza contida, e Gabriela, que comandava a sala. Ela dissecou o contrato de aquisição com a precisão de um cirurgião, sua linguagem transitando fluidamente entre o português, o inglês e o jargão jurídico. Ela não intimidava. Ela dominava com intelecto. Ao final de sua apresentação, não havia mais objeções. Alessandro apenas assentiu uma vez, e o acordo de bilhões de reais que lhes daria o controle de uma das maiores rotas logísticas da América do Sul foi selado com um aperto de mãos. Eles eram os novos barões, operando na intersecção da luz e da sombra, e o mundo dos negócios estava aprendendo a temê-los tanto quanto seus rivais do submundo. Mas mesmo no auge de seu poder, Gabriela sabia que havia uma última ponta solta, um débito de sua vida passada que precisava ser pago. Ela marcou um encontro com Lívia, não em um café movimentado, mas em um parque tranquilo, sob a copa de uma figueira centenária. Lívia chegou apreensiva, os ombros tensos. O último ano havia sido de medo e incerteza para ela. Gabriela não ofereceu desculpas vazias. Ela ofereceu a verdade, ou uma versão dela. Eu entrei em um mundo que não posso descrever completamente, Lívia, disse Gabriela, a voz suave. Mas eu quero que saiba de duas coisas. A primeira é que o que aconteceu, a visita que você recebeu, nunca mais vai se repetir. Você e sua família estão sob uma proteção que nada neste mundo pode quebrar. A segunda é que eu sinto muito. Sinto muito pelo medo que causei a você, que foi e sempre será minha melhor amiga. Ela entregou a Lívia uma pasta. Dentro não havia dinheiro, mas a escritura de um novo e moderno instituto de psicologia em seu nome, totalmente financiado por uma fundação anônima de artes e ciências. As lágrimas nos olhos de Lívia eram de alívio, de tristeza pela amizade que havia mudado, mas também de compreensão. Ela abraçou Gabriela com força. Apenas seja feliz, Gabi, e tome cuidado. Foi uma absolvição e uma despedida da vida que Gabriela havia deixado para trás. Naquela noite, para celebrar o aniversário de 1 ano de seu encontro às cegas, Alessandro surpreendeu Gabriela. Ele a levou ao Il Giardino Segreto, mas desta vez o restaurante estava vazio. As mesas estavam postas, as velas acesas, a fonte murmurando, mas todos os lugares estavam vazios, exceto um. A mesma mesa no canto onde tudo começou, agora reservada apenas para eles. 1 ano atrás, eu vim aqui esperando um encontro entediante, disse Gabriela, um sorriso brincando em seus lábios enquanto eles se sentavam. E acabei encontrando o meu destino. Eu vim aqui esperando conhecer uma advogada inteligente, respondeu Alessandro, pegando a mão dela sobre a mesa. E encontrei o centro do meu universo, a mulher que me ensinou que o verdadeiro poder não é governar o mundo, mas construir um com a pessoa que você ama. Eles jantaram sob as estrelas, a conversa fluindo fácil, íntima, um reflexo do conhecimento profundo que agora tinham um do outro. Eles não eram mais o predador e a advogada curiosa. Eram parceiros, cúmplices, amantes,
As batalhas os haviam moldado, a paixão os havia fundido e o poder que conquistaram era apenas o alicerce de seu relacionamento, não o seu propósito. Ao final do jantar, sob a mesma luz suave de um ano atrás, Alessandro a olhou. A mesma intensidade avassaladora estava em seus olhos, mas agora, por baixo dela, havia camadas de amor, admiração e uma devoção que beirava a adoração. Ele ergueu a mão dela até seus lábios e a beijou suavemente. Ele se inclinou sobre a mesa, o mundo ao redor desaparecendo até que houvesse apenas os dois, e sussurrou as 3 palavras que haviam iniciado tudo, as palavras que eram o fundamento de seu pacto. Você é minha. A declaração ainda fazia um arrepio percorrer a espinha de Gabriela, mas não era mais o arrepio do choque ou da rendição incerta. Era o arrepio do reconhecimento, da pertença absoluta. Ela sorriu, um sorriso lento e confiante, o sorriso de uma rainha em seu trono. Ela não quebrou o contato visual. Em vez disso, ela entrelaçou seus dedos com mais força nos dele, um gesto de posse mútua. Inclinando-se para perto, sua voz um sussurro, que era ao mesmo tempo uma promessa e um comando, ela deu sua resposta final, o selo definitivo de seu império de 2. E você, meu rei, é inteiramente meu. O pacto estava completo. A submissão havia se transformado em soberania compartilhada. Naquele jardim secreto, sob o olhar silencioso das estrelas, o chefe da máfia e a advogada que ele reivindicara em um encontro às cegas não eram mais apenas amantes. Eram 2 metades de uma mesma coroa, governando um reino construído sobre o perigo, consolidado pela inteligência e destinado a durar para sempre, unido pela mais perigosa e inquebrável das forças, o amor.